Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro congresso online de conscientização do abuso narcisista. E hoje, abrindo o nosso congresso, está conosco a Carol Browning. E ela é psicóloga clínica, terapeuta sexual e de casal. Ela é formada pela Universidade Regional de Blumenau em psicologia, com especialização em terapias cognitivas, pelo Instituto Catarinense de Terapias Cognitivas, em tanatologia, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em sexualidade humana, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em sexologia aplicada pelo Instituto Paulista de Sexualidade, especializando em relações e dinâmicas de casal pelo Instituto de Terapia e Centros de Estudo da Família e formação em terapia do esquema pela Weiner, de Porto Alegre. E neste primeiro dia de congresso, vamos começar desmistificando o narcisismo e falaremos sobre as principais dúvidas referentes ao tema. Então, Carol, muito obrigada por estar aqui conosco, abrindo o nosso congresso. Gratidão mesmo por compartilhar do seu conhecimento sobre esse assunto tão importante. Gratidão. Faltou alguma coisa de eu falar para as pessoas, porque é bastante bastante extenso, né? Só deixa eu inteirar que essa última formação eu estou em formação, né? Não é a formação, não está feita ainda da terapia de esquema, mas eu estou em. Então, só isso, só para deixar essa vírgula arrumada, assim. Sim, certo. Então, gratidão, Carol. Fale um pouco mais sobre você, para as pessoas poderem te conhecer melhor, quem não te Olha, conhece. nem sei o que tenho que falar, porque profissionalmente você já falou tudo. Eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu tive o teu convite. Tu mandou e tu insistiu, porque eu demorei para responder, porque, enfim. Mas que bom que deu tudo certo. Eu acho que, como eu comentei no e-mail, esse tipo de iniciativa é importante que você saia, não só para a gente divulgar que existe essa característica nas pessoas, mas também o que é. Porque acaba que a palavra narcisismo, os narcisistas, a gente transformou numa coisa maior do que é o transtorno de personalidade, características que a gente acaba associando, né? Então, é importante a gente ter esse momento de conscientização, que a gente pode falar do que é, do que não é, de como essas pessoas passam na nossa vida, o que a gente pode fazer com isso. Então, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo teu engajamento, porque não deve ser fácil montar um negócio desse tamanho, ainda mais em tempos de pandemia. Então, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, eu tenho um canal modesto no YouTube, que eu faço bastante disso, tenho um Instagram, que eu sei que depois você vai passar para todo mundo. Falo disso porque passei por essa experiência também, para mim foi muito traumático, e já trabalhava com isso, então foi interessante descobrir o quanto que, por mais que você acha que você sabe, você ainda cai nessas coisas, e eu acho que é um alívio, até para pessoas talvez que estejam assistindo e que são profissionais da saúde, são psicólogos, trabalham com isso e acabaram passando por isso. É importante a gente saber que sim, não importa o tanto de conhecimento teórico que a gente tenha sobre uma situação, isso não diminui a nossa chance de cair nessas relações, porque são pessoas sofisticadas na sedução, são pessoas sofisticadas no jeito de te abordar, de te ter numa relação, por mais... Não tem, assim, importante, não importa o seu grau de instrução educacional, não importa o seu status social, não importa gênero, nada disso. Todo mundo aqui está sujeito a se envolver uma ou mais vezes com pessoas que têm essas características. Então, eu criei o meu canal e o meu Instagram para isso, para justamente fazer o que você está fazendo aqui, que é conscientizar e inspirar as pessoas a buscarem ajuda, se conhecerem e aprenderem a lidar com esses perfis. Claro, dentre outras coisas que o psicólogo faz, né? Mas é o que hoje me atrai muito e é por isso até que a gente acabou se conhecendo e, de novo, obrigada pelo convite. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu falei um pouco de mim, né? Mas falei do que interessa. Sim, sim. Inclusive, pessoal, todas as redes, como encontrar a Carol, estarão aqui na descrição do vídeo. É só acessar lá que vocês vão encontrá-la. Carol, vamos abrir o nosso congresso desmistificando o narcisismo em si. Então, conte para o pessoal, fale sobre isso.
que é de fato o narcisismo? Bom, eu não vou entrar na questão mitológica grega de como esse nome surgiu e tudo mais. É um transtorno, o transtorno de personalidade narcisista, ele começou a ser estudado ali na década de 70. Então, vamos parar por aqui. O narcisismo ganha uma má fama, porque todos nós temos o que a psicanálise chama de núcleo narcísico, para o bem e para o mal. O narcisismo saudável não é uma coisa ruim. O narcisismo saudável é a gente ver o mundo com uma lente cor-de-rosa, onde a gente se sente especial, a gente se sente no direito de coisas, a gente se sente merecedor de coisas, a gente assume riscos, a gente cria coragem de ir atrás daquele cara ou daquela menina que a gente está apaixonado, ou de se provar numa banca de TCC ou de um mestrado. O narcisismo é esse impulso que nos faz acreditar que somos merecedores especiais e nos levam a ultrapassar barreiras. Isso não é ruim. Então, o narcisismo tem uma má fama porque de uns 3, 4 anos para cá, a gente começou a usar essa palavra em excesso. Até brinquei com os amigos que, né, com esse último Brother, por exemplo, que as pessoas estão falando muito, né, desde que aconteceu com a Carol com o Kai, não sei o quê, e eu disse, eu acho tão engraçado porque teve outras edições com outras pessoas com personalidades muito similares, mas quando a gente não sabia esse nome, ele só era o vilão da temporada, né, da edição. Mas a gente não dava essa característica e esse peso todo para esses comportamentos. Isso sempre existiu. É que a gente não sabia o nome, né? A gente não falava de relacionamento tóxico, de abuso, enfim. E aí, infelizmente ou felizmente, o narcisismo, a origem real da palavra, ela se perdeu. Ela ficou extremamente popularizada e super utilizada, né? Todo mundo que me faz algo ruim é um narcisista. Eu não sei se é, né? Até porque você precisa de um monte de características para essa pessoa se tornar uma narcisista, que é diferente de um transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade basicamente significa uma pessoa que tem uma visão distorcida de si, que causa transtorno para outras pessoas. Se chama transtorno de personalidade porque gera transtorno para ela, quando ela se percebe, até quando não se percebe, porque gera prejuízo igual, e para quem está próximo. Então, essa é a primeira questão. Dentro do transtorno, o transtorno funciona desde traços leves até uma personalidade completa daquela característica, né? E os transtornos de personalidade ficam especialmente no tal do cluster B, no nosso livro Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, lá fica um borderline, fica o narcisista, o histriônico, o antissocial, que é o vulgo psicopata, e todos eles têm graus, né? Do mais clarinho para o mais escuro, para o mais intenso. Então, é importante clarear, porque quando a gente diz que uma pessoa agiu comigo de tal maneira, automaticamente ela é narcisista, não é isso que quer dizer. A gente não pode tomar assim tão precocemente esse diagnóstico e começar a sair por aí catalogando pessoas. Para outras pessoas que a gente nem imagina, talvez a gente seja narcisista, né? Quando eu opto por dizer um não, por colocar um limite, por parar de conversar com uma pessoa, talvez a gente possa ser considerado por ela ruins, tóxicos, narcisistas. Todo mundo tem a capacidade de ser tóxico com alguém. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, é meio que um modus operandi, é um padrão de comportamento que essa pessoa tem na intimidade dela e no público de vários jeitos. Quando a gente pensa transtorno de personalidade narcisista, a gente pensa em pessoas que são grandiosas, que são espalhafatosas, que são uma coisa meio Donald Trump, assim, né? Eu sou o melhor presidente do mundo. Ninguém faz isso aqui tão bem quanto eu faço. Isso é uma frase muito comum. Se alguém aqui gosta de Disney, o Gaston da Bela e a Fera, mesmo que lúdico, é um excelente exemplo de narcisista. Eu tenho os bíceps mais poderosos da cidade. Eu sou mais... Geralmente essas afirmações, né, hiper sobre mim mesma tá ligado a uma personalidade narcisista. E a gente sempre acha que é essa pessoa, única e exclusivamente, que pode ser taxada de narcisista. O cara grandioso, que acha que é melhor do que todo mundo, o cara que acha que ele tem direito a tudo, o mimadão, e nem sempre, né? Isso é uma característica a mais comum e o que geralmente os filmes e as séries mostram, né? Existem outros tipos de narcisista, tipo um narcisista vulnerável, que é a pessoa que adquire atenção sendo muito vítima.
ela faz de tudo, ela se doa demais, porque eu faço o almoço para todo mundo no domingo e ninguém me reconhece. Quando a gente fala de mães narcisistas, essa é uma fala muito comum. É tudo eu, porque você nunca. E aí um excesso de crítica, aí tá sempre doente, daí ela já tentou de tudo. É uma pessoa que não aceita sugestão, é uma pessoa que sempre faz todo mundo se sentir culpado quando recebe uma crítica. De modo geral, os narcisistas são sensíveis à crítica. Mas o narcisista grandioso, ele fica menos dodói, ele fica bravo, e só bravo. O narcisista vulnerável é aquele que fica, ai meu Deus, né? Ainda tem o narcisista encoberto, que é aquela pessoa que é extremamente reservada, que tem um pezinho no transtorno antissocial, são pessoas que calculam muitas estratégias, que não são necessariamente exageradas na vida pública, elas circulam de um jeito meio silencioso, assim. E tudo é muito editado. As relações, eles mantêm de um certo grau, as públicas de um jeito, as íntimas de outro. A característica comum são pessoas que não conseguem fazer vínculo, elas não conseguem criar uma conexão genuína com outras de uma maneira saudável. Se a pessoa tem traços narcisistas, ela até consegue criar um vínculo mais ou menos, mas não é ideal. Todas elas têm uma propensão a drama. A drama em que sentido? Não é de, ai, meu Deus, mas é de sempre causar um problema. Essas pessoas não são capazes de terem relações tranquilas. Elas precisam criar alguma situação. Por isso que não é raro de ver parcerias, relacionamentos com narcisistas que falam que estão enlouquecendo. E elas conversam com a pessoa, elas falam mil coisas e a pessoa fala, mas eu não concordo com você, eu não vejo assim. E a pessoa narcisista, quanto mais irritada você vai ficando, mais calma ela vai ficando. Encoberto faz isso, que é aquele que você olha e diz, não, eu tenho pacientes que têm pais narcisistas que só agora na terapia começam a considerar a possibilidade, porque nunca tinham feito a ligação de, por exemplo, as brigas conjugais dos pais, era a mãe louca, que gritava, quebrava coisas, e o pai, coitado, estava ali ouvindo todas aquelas barbaridades. E se vai investigando, você vai percebendo que talvez naquele caso aquela loucura não era por nada. Eu não estou dizendo que não tem gente que causa situações estressantes, mas não costuma ser um padrão em relacionamentos com narcisistas, em que você é levado à loucura, aquela pessoa nunca assume responsabilidade, a culpa nunca é dela, as coisas estão andando errado, foi você que causou isso, se você quer resolver um problema, ela vai dificultar, ela não quer ser criticada, ela não quer admitir erros, e ela não vai, a não ser que ela tenha um ganho com isso, e esses aspectos, né, tanto da grandiosidade, a falta de empatia, dificuldade nas relações, especialmente íntimas. Outra coisa que as pessoas também têm dificuldade, tem aquele narcisista que é meio metido a Madre Teresa, né? Socialmente é o cara que faz doações, ele Generoso, participa, né? ele é o Papai Noel, né, que vai lá buscar a cartinha no correio. Todo mundo gosta dele, ele é um líder comunitário, ele é presidente da associação do bairro, ele é incrível, né, publicamente. Mas se você pergunta para alguém, tá, mas você conhece fulano? Gosta? Não, ele é ótimo para gente, mas ninguém conhece ele. Todo mundo conhece as benesses dele. Porque isso vai gerar duas coisas incríveis. A fonte de admiração, que alimenta essa necessidade por grandiosidade, e uma excelente cobertura para que ele continue sendo abusivo em outras áreas. Porque daí, quando acontecer algo tipo a mulher, por exemplo, que é espancada, a vizinhança vai dizer, não, mas impossível. Ele era tão legal, todo mundo gostava dele, né? ele ajudou. Ninguém acredita. Exatamente. Ninguém acredita, por quê? O fulano, impossível. Né? Exemplos encobertos, que não costumam, não precisam necessariamente fazer grandes coisas, mas têm conexões na cidade, coisa. Quando alguém sabe o que o fulano fez isso com você, eu sempre achava ele meio esquisito, porque eles normalmente são esquisitos em situações sociais, né? O esquisito eu digo, ou muito intenso, amigo de todo mundo, muito político, ou ele se retrai, ele fica com aquela cara de soberba que ele não quer participar, né? Ele não tem saco, você vê na cara dele que conversando com ele não tem nenhum interesse no papo das pessoas, especialmente numa relação íntima, você tá contando do seu dia, ele tá... Aí ele acha chato, ele muda de canal, vocês estão... Ele interrompe e fala, eu não quero ser mal educado, a gente vai voltar no assunto que tu quer falar, um assunto super importante. Mas tu viu o jornal hoje, que engraçado, aqui, esse tipo de coisa eles fazem para te enlouquecer, né? Porque para eles, na verdade, o que você está passando não é interessante, então, ok.
E nós que temos empatia, nós que buscamos relações, nós que às vezes temos autoestima frágil, ou que temos uma história de vida que buscamos muito uma relação e não ignoramos algumas bandeiras vermelhas, no começo achamos isso bem sedutor, porque parece uma pessoa segura, né? Uma pessoa que, no começo, eles até querem ouvir falar sobre a gente, muito mais para estudar sobre a gente e poder usar aquilo depois para ter vantagem em discussão e outras situações, do que por interesse, né? Eu estou falando aqui de várias coisas, e qual é a grande questão do transtorno? São pessoas que mostram constantemente um padrão de falta de empatia ou de pouca empatia, mostrarem que em algum grau você está num degrau menor do que ele, seja porque você não é bondoso bastante, ou disponível bastante, ou paciente o bastante, isso é uma constante. Brigas ou distanciamento, ou tratamento de silêncio, ou ficar te colocando para baixo, são constantes. Você já teve 4, 5, 10 discussões com essa pessoa sobre o que você não gosta, da maneira mais tranquila e assertiva possível, e ela ou concorda ou finge que não ouviu, te faz sentir mal por pedir coisas básicas, que é respeito, ser ouvido, ser validado, e a gente vai ficando nisso, porque de vez em quando vem uma coisa boa e você, pelas suas questões pessoais, cada um tem a sua, vai ficando. Inclusive, essa seria a segunda pergunta, mas você já respondeu brilhantemente. Qual é a principal diferença entre narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista? Então, já está mais que explicado. Mas uma dúvida que surge, e é a dúvida de muitas pessoas: como esse transtorno surge, sabe? É por fator genético, ambiental? Porque há pessoas que acham que é genético, tem pessoas que acham que é ambiental. Afinal, como esse transtorno surge? Tem alguns estudos interessantes surgindo nos últimos 10 anos sobre alguma correlação genética, ou esses dias eu estava vendo aí um estresse oxidativo do sangue, que teria aí uma ligação interessante com pessoas com transtorno borderline e com transtorno narcisista, porque eles de vez em quando se cruzam, né? Apesar do borderline ter muita preocupação em ser menos e o narcisista em ser mais, eles têm a questão da falta de empatia, de que de alguma forma é tudo sobre eles e tal. Então, existem alguns estudos comparativos. Tem outros estudos de neuroimagem que tentam encontrar aí alguma ligação cerebral diferente, mas o que a gente geralmente, hoje em dia, temos em comum acordo é que é uma mistura de coisas. É genética, né, que daí vai determinar o temperamento, é o ambiente, é a cultura que você nasceu, uma criação mais machista, tanto que tem um estudo interessante que diz que países latinos tem uma questão, um número maior de narcisistas, isso poderia estar relacionado à nossa educação bastante católica, bastante machista, e de reforçar submissão feminina, né? Mas aí a gente também está vendo que os números de narcisistas, homens e mulheres, não estão tão distantes um do outro nos últimos 15, 20 anos, porque a nossa cultura tem ficado mais individualista, né? A gente tem se preocupado mais eu comigo mesma, especialmente quando a gente está escondido atrás de uma tela de computador, a gente se sente invencível. E isso pode ser alimentado e reforçado, especialmente em áreas muito específicas da vida. Geralmente os transtornos de personalidade, eles começam do meio para o final da adolescência. Então, às vezes basta tempo para mudar a tua vida inteira, e às vezes é uma cultura onde você vive. Então, por exemplo, uma cultura de abuso, onde você aprende que você tem que ser autossuficiente, alguns de nós podemos desenvolver isso. Uma cultura onde você é tratado como o rei, tudo que você faz é lindo, você é especial o tempo inteiro, né? Você é sempre o maravilhoso, tudo que você faz é digno de um prêmio Nobel. Se eu tenho isso desde pequeno, existe uma boa chance de que eu acredito que o mundo seja isso mesmo. Se eu cresci num ambiente de negligência, abandono, de insuficiência, sempre sendo lembrado por figuras importantes da minha vida que eu não sou bom o bastante, o que meus pais me usam como troféu constantemente, dentro de casa, uma cobrança excessiva e uma humilhação excessiva, para que fora mostre como a minha família é incrível, como eu sou o médico da família, como eu sou, né, eu sou o prêmio da minha família. E muitas vezes isso nem sempre vem de pais narcisistas, às vezes vem até de pais muito afetivos, que querem proteger a criança de tudo e colocar ela num pedestal, e que ela vai ser maravilhosa e que ela não vai sofrer nenhuma dor. E uma consequência, não é a consequência, pode ser que essa criança, sim, haja e veja o mundo onde ela é melhor do que todo mundo. Pode ser. É uma possibilidade, mas também a possibilidade mais comum é uma das crianças sim e a outra não. Porque lembra, cada um de nós tem uma construção genética um pouco diferenciada, apesar de, né, de vir dos mesmos pais. A nossa reação ao ambiente vai ser diferente.
isso determinado pelo nosso temperamento, e como a gente recebe mensagens dos nossos cuidadores primários e depois das pessoas que vão se tornando importantes na nossa vida, quando a gente está formando a nossa personalidade e o nosso senso de self, de eu mesmo, vai determinar muito o que a gente vai fazer. Então, não dá para te dizer que tem uma fórmula de como ou por que a pessoa vai se tornar isso. O que não é incomum é você ver nas famílias o filho dourado e o bode expiatório, né? Então, o filho dourado é aquele que é o favorito, aquele que nunca faz nada errado, aquele que às vezes vai ser a esperança da família, né? E se forem pais narcisistas ou um pai narcisista, pode ter uma expectativa muito alta. Não é incomum ver filhos onde a mãe e a filha têm uma relação conturbada, a mãe tendo traço ou sendo narcisista, desenvolve uma relação muito não saudável com a filha, que pode, muito claramente, virar algo similar à mãe, ou o contrário, trazer consequências bem desagradáveis para essa menina, que é a ansiedade, insegurança, descontar em comportamento impulsivo, um monte de coisas aí, por essa constante lembrança de que você não é bom o bastante, que você não sei o quê, né? Sempre te colocando para baixo e criticando muito. Então, o comum é ter o filho dourado e o bode expiatório. E também é comum que, à medida que as crianças vão crescendo, os pais ou um dos pais exijam que eles intercalem esses papéis. Por exemplo, se o bode expiatório de repente ficou bem sucedido, ele pode ou mudar de ideia ou ser ainda mais intenso com esse bode expiatório do que era antes, porque a criança que geralmente pega o papel do bode expiatório, ela pode desenvolver uma necessidade de aprovação muito grande. Então, tudo que ela faz é, por favor, finalmente me aceite, me note. Isso não é consciente para a maioria de nós, né? Então, mesmo que ela consiga se tornar, sei lá, a engenheira nuclear mais famosa do mundo, se ela fez uma coisa incrível, o pai olha e fala, é bom, né? Devia ter sido advogado. E aí, tá sempre te colocando numa coisa que você nunca vence, e sem querer, para um filho que não entende por que isso acontece e quer melhorar a relação, você fica preso nesse abuso, o que também explica como é que a gente entra nessas relações. Porque muitas dessas pessoas narcisistas que a gente encontra na vida, elas, em um grau inconsciente, são uma situação que a gente vai repetir lá de trás, na esperança de finalmente ter a resolução que a gente quer, né? Exato. Essa história de, mas se cresce, como é que um é diferente do outro? Isso vale até para quem não tem transtorno de personalidade. Gênios têm, às vezes, temperamentos, né? Temperamentos e comportamentos diferentes. Então, é muito relativo de como cada pai vai selecionar cada filho. A gente gosta de falar isso em voz alta, mas sim, existem afinidades. Eu nem vou chamar de favoritismo, mas às vezes um pai vai se identificar mais com um filho do que com o outro, ok? É uma questão de temperamento. Esse mito do amor materno, né, amor familiar, que ele tem que ser incondicional e igual para todo mundo, isso não é. Então isso também vai repercutir em como a criança recebe várias informações e como ela vai se apresentar no futuro, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Você já falou bastante sobre isso, mas para ficar assim bem claro, quais são as principais características? Qual é esse padrão de quem possui o transtorno? Porque há um padrão, conforme você explicou, porque diferente de uma pessoa que é abusiva sem ser narcisista, uma pessoa que é abusiva narcisista, tem diferença, que um é abusivo sem ter um padrão, o outro é abusivo com um padrão, conforme você falou. Então, que padrões são esses? Quais são essas características? Então, eu te diria que a grande diferença entre alguém abusivo e alguém narcisista é a consciência. Porque a maioria de nós tem empatia. Então, às vezes, eu sou abusiva com você porque eu tenho medo do que fizeram comigo lá atrás. Então, eu repito um comportamento de defesa. Eu não estou sendo abusiva porque eu tenho até quase um prazer nisso, ou porque eu preciso te manter como um suprimento, tenho um ganho secundário. Eu sou agressiva com você porque, de alguma maneira, você apertou um botão em mim e eu levantei a guarda. Quando você começa a conversar comigo, eu te mostro arrependimento genuíno, eu te mostro que eu quero mudar, eu sinto que às vezes eu reajo de um jeito, mas aquilo me deixa mal, eu recuo. Você vê na minha cara que quando você me aponta, eu sinto coisas a respeito. Então, essa é a grande diferença. Pode ser que eu não mude de cara, pode ser que eu ainda tropece algumas vezes, mas se eu te amo, eu tô com você, eu quero que a gente tenha uma boa relação, isso vale para amizade, para família, para trabalho, para relacionamento amoroso, a gente vai trabalhar isso, né? Eu vou reconhecer. Muitas pessoas têm muita dificuldade de se comunicar. Às vezes elas perpetuam certos comportamentos, não necessariamente porque elas não têm empatia, mas porque elas têm um certo tipo de orgulho motivado por outras histórias. E uma vez que elas entendem isso, elas procuram fazer
modificação de comportamento. Então, eu diria que é isso. A grande sacada é a empatia, a habilidade de se relacionar com o outro, de conseguir se colocar no lugar do outro e querer fazer mudanças e entender que, se fizessem isso comigo, eu também não ia gostar. Às vezes esse exercício de, tá, mas e se fosse o contrário, como é que você ia ficar? A pessoa vai, nossa, normalmente um narcisista, se você fala isso para ele, tá, mas se você fizesse isso comigo, se eu fizesse isso com você, como é que você ia se sentir? A pessoa ia ficar do meio. A gente não sabe normalmente explicar quando a gente vê, mas a gente percebe que tem uma coisa ali que é meio teatral, que não é necessariamente fluida e orgânica. Ele fala, não, realmente, eu não ia gostar. Você vê que não tem um contato visual, você vê que a pessoa fica tensa, ela não consegue se conectar com você naquele momento, ou ela rapidamente rebate. Mas e você? E as vezes que você fez tal coisa comigo? Pode ser que isso seja de alguém ansioso que está querendo se defender? Pode. Mas o tanto de vezes que você teve essa conversa, a pessoa não expressa sentimentos. Ela expressa, mas como eu falei, é esquisito. Tem alguma coisa esquisita. Uma peça faltando. Você percebe isso no jeito da pessoa te olhar, você percebe quando você aponta para ela uma coisa que ela deveria se responsabilizar, você percebe que falta um remorso, que falta uma, putz, eu não sabia que eu tinha feito mal. Essas pessoas, né, você aponta para elas, tá, você percebeu o que você fez? Eu acho que você nada. Não vejo assim. E fala de um jeito que o teu sentimento nem conta. Como para eles não faz diferença, é isso que importa, né? Então, essa é a grande diferença, é a capacidade de empatia e de compreensão que eu tenho do meu erro, né? Aí alguém pode assistir aqui e dizer, Carol, mas o meu ex-marido, a gente brigou muitas vezes, a gente se agrediu, a gente ficou um tempo separado, e ele voltou, ele me prometeu que ia mudar. Ele não pode mudar? Pode, todo mundo que quiser genuinamente mudar, que tem motivação para mudança, e motivação é uma coisa muito individual, por que não, né? Agora, também não é incomum que isso seja um script que não aconteceu a primeira vez. E toda vez o cara vem dizendo que vai mudar, e aí ele fica uma semana. Geralmente a média que eu calculo é 2 semanas a um mês que ele mudou, e daqui a pouco a coisa começa a desandar. Infelizmente, a maioria de nós precisa de uma segunda, terceira chance para começar a ver que existe uma rotina abusiva no a gente briga, se separa, eu venho chorando, dizendo que eu mudei, e aí, né, esse é como eu falei antes, né, o padrão. Tipo assim, você tá sempre pedindo desculpa e sempre repetindo o comportamento, e aí quando eu começo a cobrar mais pesado que você é assim, você começa a irritar comigo, porque eu estou magoada, e aí você começa a ficar confusa. Pelo teu excesso de empatia, você pensa, mas será que eu não estou causando problema? Será que eu não sou a chata que não deixa essa relação evoluir? E não é isso. É esse ciclo reforçador péssimo que acha que o problema é você, porque a pessoa vem tão tranquila e numa convicção, e ela te fala com uma normalidade que a culpa é sua, e essa normalidade vem de um afeto esquisito, como eles não são capazes de se vincular, já dizia um professor meu, se você não sente uma coisa, você não sente nada. Outra característica comum é que essas pessoas têm um humor meio que morno. Elas explodem, mas você não vê oscilações comuns de humor. Ela é feliz, ela é triste. Poxa. O jeito que elas têm de se expressar é esquisito. Ou é intenso demais e parece artificial, ou elas não reagem com cores às coisas. Elas meio, nossa, muito bom, parabéns, fico muito feliz pelo teu esforço. Nossa, que triste, né? Pois é, o tom de voz é mais ou menos igual, o jeito de se importar é mais ou menos igual. É aquela pecinha. Eu sempre gosto dessa para não psicologizar muito. É a peça. Você olha para a pessoa, tem alguma coisa faltando. No jeito que ela te conta a história dela, no jeito que ela te olha, no jeito que quando você pergunta para ela, mas o que aconteceu? E ela tá mentindo e ela fica ali calculando e daí ela muda. Isso. É um jeito que a gente saca e muitos de nós não queremos ver. São familiares, porque são amigos, porque são colegas de trabalho que você precisa manter uma relação, porque são relacionamentos que as suas inseguranças te fazem pular essas bandeiras vermelhas e manter. Exatamente, Carol. Você conseguiu expressar bem, né, essas características, né, do narcisista. E é importante frisar que não é só relacionamento amoroso, né? Porque estamos aqui no bloco do afetivo, mas tem os outros blocos que estamos abordando aqui no Congresso, que é o profissional e o familiar. Mas também, como você mesmo falou, tem nas relações de amizades e todas as áreas, né? Todos os lugares, né? Então é importante frisar, estamos abordando 3 grandes áreas aqui no Congresso, porém
em todas as áreas a esse tipo de comportamento, a esse tipo de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Tem mais uma coisa que é muito importante, que eu esqueci, que é o óbvio. É tudo sobre eles. Tudo sobre eles. Seja para reclamar, seja para reclamar da vida, você conta das suas coisas, ele fica, ai, mas e eu que passei por não sei o quê? Por exemplo, um exemplo familiar, né? Você chega para sua mãe e fala, nossa, mãe, lembra quando eu era gordinha, como você pegava no meu pé? E aí você espera um, nossa, filha, não sabia, desculpa. Ela pega e te fala, e eu? Tu não sabe o que eu passei quando eu tinha a tua idade. Isso é uma frase muito clássica de narcisista. Eu não quero saber de ti. Você vai reclamar, eu vou te falar que foi pior. Isso é um tipo do narcisista que sempre tem que ganhar. Seja na dor, né, dessa coisa de se vitimizar, se martirizar, seja na benesse, olha tudo que eu faço por todo mundo, olha tanto dinheiro que eu dei, como é que eu posso... Olha, é tudo sobre mim. Seja na vida profissional, você conta do seu dia, ele quer falar do dele, ele nem continua a pergunta, é sempre sobre eles. E quando você aponta uma falha, ou eles pegam e saem correndo, tipo, claro, é tudo eu. Tu não vê o que tu tá fazendo? Por que tu sempre... Ou é isso, ou eles pegam e eles jogam para você, porque eles nunca têm culpa de nada. Né? Então, é sempre sobre eles. Essa relação, você costumeiramente se sente sozinho, dando e recebendo muito pouco ou quase nada. Se doando, né? E não recebendo. É. Fiquem ligados a essas características. Tem pessoas que podem ser criadas da mesma forma e só uma possui essa característica, né? Possui o transtorno. E por que isso acontece? É realmente possível. Então, como eu comentei contigo antes, cada um recebe diferente, né? As mensagens que vêm do ambiente, por conta do nosso temperamento, a nossa genética, enfim, né? E isso vale para várias coisas da vida. Tem irmãos aí que são criados ganhando as mesmas coisas, e a gente pensa assim, mas eles foram criados iguais. Não foram, porque teve um dia lá atrás que um estava chorando e o outro não estava, e ele já faz diferença. O neném entende que se ele chorar mais, a mãe vem, o neném que não chora entende uma outra mensagem, e ali já vai fazer diferença. São coisas muito sutis, basta uma coisa para determinar muitas outras da tua vida. Bem interessante isso, porque as pessoas ficam com essa dúvida, sabe? Como pessoas que foram tratadas da mesma forma, porém, teve um detalhezinho ali que já causou algo, já despertou algo ali, é bem interessante, sabe? É por isso também, Samara, que eu acho que vale aqui um recado. A gente vê muita gente nas redes sociais, né, se dizendo especialista em relacionamento abusivo, te vendendo um monte de técnica, um monte de dicas, um pacote de como é que você vai se livrar desse relacionamento, e inclusive reforçando estereótipos de que todo tóxico é narcisista. Particularmente acho isso um perigo. As pessoas são muito diferentes. Isso que você me perguntou agora, né, de serem criados só por aí, não precisa nem desenvolver um transtorno. Você já imagina que as pessoas são dois universos diferentes. Não tem receita de bolo. Por isso que é importante você procurar um profissional da psicologia. É um processo que você vai passar para lidar com o trauma da pessoa que você conviveu, para lidar com o luto das expectativas que você tinha e não tem, para entender o que era responsabilidade tua e o que não era, para entender um monte de coisa, porque também não é tão preto e branco, tipo, nossa, um narcisista é um completo babaca e eu fui uma completa vítima. Tem uma razão pela qual a gente ficou junto tanto tempo. E tem uma coisa muito importante dele e tem alguma coisa importante minha, que foi isso que, de um jeito patológico, ligou a gente. Então, eu acho muito importante reforçar, pegar esse gancho das pessoas diferentes. Nós somos muito diferentes, não tem forma mágica. Gente, por favor, cuidado com os influencers, cuidado com as fórmulas, cuidado com os terapeutas né, enfim, a internet, tudo que reluz é ouro, né? Todo mundo vende uma imagem ali que fica um vídeo, fica numa foto, todo mundo acha que é. Procure um profissional, né? Infelizmente não tem muito profissional treinado com narcisismo. É uma coisa que a gente está falando relativamente nova. Todo mundo fala, não, porque eles são todos horríveis e não tem cura e não sei o que. A gente já tem umas ideias diferentes do futuro, até essa formação de terapia do esquema que eu comentei contigo surgiu para lidar com esses casos mais complexos. Não é o mesmo de dizer que narcisismo tem cura. Quer dizer que algumas formas de narcisismo podem ter tratamento, formas mais brandas, e onde a pessoa tem motivação para mudança, ou se ela não tem, onde ela dá espaço para uma vantagem. Né? Se é um casal casado, que uma das partes está de saco cheio, e a pessoa que tem esses traços não quer ir embora, bom, não quer ir embora, então agora é hora de fazer umas mudanças. Mesmo que a pessoa na hora não entenda,
Se ela não quer perder aquilo ali, ela vai ceder. E aí é uma troca mecânica que pode virar uma outra coisa se a pessoa for se descobrindo disponível. Não é uma coisa simples, não é para todo mundo. Existe um narcisista terrível? Tem. Que tem cura? Não. Nós sabemos quem eles são. Quem aqui já passou por uma relação com eles, a gente consegue dizer o cara que tem ou a moça que tem um grau de se achar um pouco mais do que a média, e a pessoa que é meio sádica mesmo, maquiavélica, que gosta de te manipular e gosta de ficar nesse círculo de colocar para baixo, e ela sabe o que ela está fazendo e ela não tem problema com isso. Sim. Então, não é que tem cura, tem talvez para alguns casos tratamento, mas toda pessoa, todo ser humano, ninguém muda ninguém. A pessoa tem que ter disponibilidade para mudança. Com certeza. E, Carol, você falou de uma palavra que eu acredito que seja até uma palavra-chave do narcisismo, que é a manipulação, né? Que eles são altamente manipuladores e estrategistas, né? Que eles estão sempre pensando em algo, como vai manter aquela vítima ali, como está fazendo os abusos de forma velada, né? Conforme conversamos. Eles agem com um padrão, né, dessa repetição que foi aprendida, digamos assim, e estão sempre insatisfeitos, né, e frustrados, porque é algo que até abordamos, mas que a vítima está lá se doando, né, parece que nunca é suficiente, nada que ela faz é suficiente, então eles estão sempre insatisfeitos, pessoa que está ali naquela relação se doa, se doa, se doa, mas parece que nada adianta, sabe? Nada deixa ele satisfeito. Porque, assim, interiormente, eles são pessoas tristes, porque muitos expõem uma felicidade falsa, né? Porque eles agem no palco como uma pessoa e nos bastidores como outra pessoa, conforme aqui o nosso congresso, né, que é do palco aos bastidores, exatamente por isso, porque no palco, né, diante das pessoas, diante da plateia deles, né, eles agem de uma forma, e nos bastidores, com a vítima que eles escolhem, eles são uma pessoa completamente diferente, né? Então, assim, é importante frisar realmente essa questão. Inclusive, né, já falamos, né, sobre essa questão, se há cura, se há tratamento, já está bem abordada essa questão. Há tratamento, mas nem todos têm essa vontade, né? Nem todos procuram ajuda e tem essa resistência realmente em assumir, em querer procurar ajuda. É bem raro isso no narcisista. Precisa lembrar que, para eles, eles não veem problema nos comportamentos que eles têm. Não é como se eles fizessem assim, nossa, eu fui um manipulador horroroso. Não, inclusive é a falta de empatia que impede que eles se relacionem com esse tipo de reação da outra pessoa. Quando fazem com eles é um absurdo. Eles são hipersensíveis, não toleram crítica, não toleram não sei o quê, mas quando é com você, tudo bem. Eles se sentem, de certa forma, eu nem vou dizer intitulados, mas é a forma que eles sabem se relacionar. É através de um poder, é através de controle. Eles não sabem ser vulneráveis, eles não sabem se entregar por uma relação como as pessoas normais se entregam, né? Vai ter frustração, vai ter momento bom, vai ter confronto, as pessoas não entendem isso. Elas são capazes de sentir? Em algum grau até são, mas a gente precisa lembrar que sentir não é o mesmo que conseguir externar e atuar sobre. Eles não têm ferramenta para isso. O jeito que eles sentem é torto e é pobre, e eles não também se permitem, e de novo, um nível inconsciente, né? Não é uma coisa, como é que eu vou dizer, que eles fazem de caso pensado, né? Mas eles não têm, eles não conseguem, eles não têm ferramenta para agir num relacionamento saudável, eles não conseguem fazer isso, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. A gente sempre pensa, mas como é... Eu acho que as pessoas, quando passam por um abuso, elas ficam, mas como é que ele ou ela fez isso comigo? Mas como é que a pessoa pode ser tão ruim? A gente entra nesse choque e é muito difícil para muitos de nós assimilar que para eles não tem nada errado. Para eles, nós somos suprimentos. Nós somos fontes de admiração, de reconhecimento, de status, companhia, sexo, dinheiro. Alguma coisa a gente está oferecendo. Em algum grau, nós somos para eles idealizados. Nós somos um desafio. Mas será que essa pessoa aqui vai me dar isso? E até onde que ela vai? Os primeiros encontros ali, o bombardeio de amor, numa relação amorosa, é isso. É a pessoa te testando e vendo quão rápido você se entrega e o quanto que você tolera. Tratamento de silêncio, crítica disfarçada de elogio, manipulação. A pessoa, tipo, meio que descartar todo mundo. Todo mundo é mediano.
que é ótimo, ou ela que é ótima, todo mundo é, né? Ou a família dela é horrível. Aí quando você vai conhecer a família, você vai descobrir que não, a família que se cansou de algumas coisas e eles se distanciaram por este comportamento. Não é porque a família era horrível, mas a história toda tem que ser editada para que eles sejam vítimas. Assim como, quando a relação termina, infelizmente, ainda a taxa de descartados vítimas é maior do que a taxa das vítimas conseguirem sair, você é o maluco, você é o horroroso, você que causou até o término, porque ele queria ficar com você, foi você que dificultou. E não é isso. Eles começaram a ficar entediados, porque você começou a sacar deles e começa a cobrar, 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 e que fica chato, porque você não está mais entregando fácil as coisas que eles queriam de você, né? Então, tem toda uma forma dessas pessoas funcionarem que na cabeça delas faz sentido. E a gente fica se debatendo e tentando entender e se pergunta por que faz isso, por que faz aquilo, porque pra gente, que tem um chip de sensibilidade, e até o nosso próprio núcleo narcisista, tipo, narcísico, a gente não gosta de não ser especial. A gente não gosta de ser preterido, ser deixado para, né, ser trocado. Depois de tudo que a gente investiu e que foi prometido e que foi concordado e o que a gente viveu, uns muito mais, outros um pouco menos, mas foi importante mesmo assim, a gente leva um tempo para se levantar. Até o sentimento que a gente não sabe nomear é despeito. É essa sensação de raiva com vergonha, com culpa, com desespero, com buraco de não ter sido preferido, de ter sido sacaneado, de ter tido o tapete puxado. É uma emoção que a gente ainda não está acostumado a nomear, mas que é muito comum quando a gente está com essas pessoas, porque elas fazem isso dentro da relação. Você nunca vem em primeiro lugar. Você vem quando você tem alguma coisa para oferecer. Exatamente, Carol. Inclusive, você falou muito bem que há distorção nessa relação. Então, essa é uma das técnicas também de manipulação, de haver essa distorção. E quando há o descarte, é porque eles já estão enjoados, já estão entediados. Já tem outra pessoa. Geralmente, outra pessoa. Sim, já tem um esqueminha aí. É importante eu apontar que existem pessoas que não são narcisistas que usam as mesmas táticas. Manipulação, gaslighting, tratamento de silêncio, porque elas aprenderam em casa. E muitas dessas pessoas, quando é apontado que isso elas estão fazendo e que não é legal e que causa mais estrago do que ajuda, tal, pessoas que são mais normais têm uma capacidade de compreender isso e ir trabalhando para a mudança disso. Elas vão se entendendo e descobrindo comportamentos para elas são aceitáveis e elas podem fazer ajustes. Quando você me perguntou da diferença, a diferença é essa. Eu posso, por exemplo, usar tratamento de silêncio porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo isso o tempo inteiro e porque eu sei que funciona, porque a pessoa se apavora e vem atrás de mim para conversar comigo. Mas sem empatia, eu faço isso na raiva e depois eu penso, ai, mas isso não é legal. E eu tenho que cuidar para não virar um círculo, né? Um ciclo, que cada vez que você pisa na bola, eu te ponho no teu lugar. E às vezes eu tenho que trabalhar a minha imaturidade de entender que um casal que funciona é um casal que vai discordar e a gente tem que encontrar um meio termo, a gente tem que negociar o tempo inteiro. Narcisista não negocia. Quando você não quer fazer o que ele quer, então perdeu. Tipo, não estou dizendo que é só de narcisista, mas vocês começaram a ter uma vida sexual menor em casa, cada vez menos frequência. Rapidinho o cara vem te dizer que, por exemplo, se infelizmente eu vejo muito, né, a esposa adquiriu uma DST né, que nunca tinha acontecido. E aí a primeira desculpa depois de negar é dizer, mas também eu fui obrigado a fazer isso, porque você não queria mais transar comigo, independente se foi o comportamento dele que causou isso, como ele foi pego, tem que ter um jeito de a culpa ter sido sua disso ter acontecido, né? E não dele. Exato. Mas o que eu queria apontar, alguns comportamentos tão passíveis, todo mundo pode ter, né? Exato. Carol, inclusive, né, falamos muito sobre o comportamento dele, características, né, de manipulação, mas por que eles agem da maneira que agem? Será que eles mudam? Vão mudar algum dia? Tem essa questão que as pessoas perguntam, vão mudar algum dia? Por que eles agem dessa maneira? Então, o transtorno de personalidade, quanto mais intenso ele for, menor a chance de mudar. Essas pessoas, como eu falei, o jeito que elas veem o mundo e os outros é exatamente como cada um de nós tem o seu estilo. Então, para elas não tem problema. Tem algumas que elas, quando você se aponta assim, minha mulher me chamou de narcisista, o que você acha? Aí ele fala, que não é. Qual é o problema? O que eu estou fazendo de errado? Vocês que se virem, vocês que lutem. Essas pessoas não veem problema nisso. E é por isso que elas não procuram ajuda também.
Elas vêm porque elas ainda não querem largar, por exemplo, o suprimento. Então, elas vêm para cá porque a esposa ou a parceria quer separar. Aí eles vêm. Quando eles começam a ver que vai dar muito trabalho, eles vão desligando. Né? É diferente de estar se desapaixonando. Então, essa é uma questão. Por que fazem isso? Porque, de modo geral, em sua grande maioria, são pessoas inseguras, crianças por dentro, abandonadas, carentes de um monte de necessidades, que não conseguem nem lidar com isso, nem externar isso. Elas criaram essa carapaça que elas apresentam para o mundo e aquilo ficou normal para elas. Alguns estudos até relacionam isso a uma espécie de trauma, mas eu nem vou usar isso aqui porque não é para a gente ter pena dessas pessoas no sentido, ai, tadinho, eu vou ajudar ele a sair dessa. Mas é para ter pena no sentido, a motivação que os leva a esses comportamentos horrorosos é isso. É necessidade de carinho, de ser visto, de ser aprovado, de ser o melhor. Né? Eles são crianças frágeis por dentro, que são daquele tipo que vão te agredir antes que você as agride, entendeu? Exato. Pode-se dizer que eles são infelizes e querem fazer outras pessoas também infelizes? Outras pessoas que digo, os alvos. Pode, mas se um dia você apontar isso para eles, que normalmente os alvos querem fazer isso, os alvos chegam e falam, você é assim por causa disso, achando que a pessoa nunca pensou isso e que se você falar, pá, o feitiço quebra e fica tudo bem. Eles sabem de tudo isso, eles não gostam de serem apontados, né? Mas são pessoas infelizes, são pessoas que se sentem solitárias, são pessoas que precisam... Tem um índice de depressão e ansiedade altos nessas pessoas, mas à medida que o transtorno é mais fechado, a tendência é não sofrer muito com isso, e se for um narcisista coberto, tem ainda menos, mas eles são pessoas com uma propensão muito alta ao estresse. Tem uma correlação bem interessante. Quando as coisas saem do controle delas e são interessantes para elas, você vê o narcisista sofrendo, e aí eles procuram a terapia por abuso de substância para lidar com a perda, ou depressão, que geralmente são as mais comuns, porque eles estão perdendo o que eles não queriam perder. Mas não é porque eles estão sofrendo, nossa, aquela fulana é o amor da minha vida. Não, tava legal aquilo que eu quero aquilo de volta, porque eu não terminei ainda. Quando eu terminar, pode ir embora. Então, existe essa correlação, sim. Mas são pessoas que são, como eu falei, o humor é morno, sabe? Mas quando pega onde eles não estão prontos para largar a mão, aí vira uma outra coisa. Eles são pessoas mornas. Há um estudo também, um índice de narcisista que também tem essa correlação com o vício. O narcisista tem essa questão do vício na vida dele, né? Pode ser vício em vários aspectos. Se a gente partir do princípio que o vício é uma forma de aliviar uma dor, que o vício é uma forma de tapar um buraco, de não ver uma coisa, de fugir de algo, que é o que a gente fala muito na psicologia, faz sentido que tenha uma relação bastante comum de abuso de substância, ou até um comportamento compulsivo, com sexo, que é bastante comum, né, com droga, que é bastante comum, muito provavelmente para tapar esses buracos que eles não têm, é quase que intolerável para eles ter que olhar. Tanto é que eu volto nesse ponto. Se você chegar perto da sensibilidade deles, eles viram outras pessoas e vão fazer o possível para te afastar e te colocar no teu lugar. Então, existe uma correlação e muito provavelmente deve estar relacionada com isso. Porque assim, eles odeiam rotina, né? Então, eles ficam frustrados, assim, com rotina, ficam entediados. Esse vício vem para tapar, né? Isso. Depende, tá? Essa coisa aí da rotina, depende. Eles têm rotinas com algumas... aliás, eles têm adrenalina com algumas coisas, Sim, mas não é costumeiro. Eles têm adrenalina com coisas que eles podem mostrar que eles são melhores do que os outros. Mas eles costumam ser mais conservadores do que a gente acha, tá? Eles costumam até ter coisas assim, ó, eles são extremamente bem-sucedidos em uma ou duas áreas da vida. Normalmente é trabalhar demais ou esporte demais, costumam ter exageros em algumas áreas, aí entra o abuso de substância, mas eles não são exatamente criaturas radicais que fazem mil coisas. Eles fazem coisas direcionadas para o público que eles sentem que eles precisam ser melhores. Eles não são necessariamente espíritos livres, pelo contrário, se o maior medo do é perder a atenção das pessoas, eles não vão fazer o que eles têm vontade. Eles vão fazer o que as pessoas notem que eles façam. Carol, eles sabem que ferem as pessoas de sua convivência através das suas atitudes e ações? Porque é muito comum as pessoas pensarem, não, ele não sabe o que está fazendo, mas eles têm essa consciência ou não? Tem inclusive porque provavelmente como eles mantêm um certo padrão nas relações, alguém já falou isso para eles várias vezes, eles só não ligam. Eles têm até um grau de
de consciência do que eles estão fazendo, mas a gente precisa lembrar a questão da empatia. Eles não se identificam com aquela dor, eles não se identificam, eles acham, muitos até acham que estão no direito de fazer certas coisas, ou eles ignoram quando você fala, minimizam quando você fala. Para eles não importa, para eles o que importa é manter um senso de controle daquela narrativa. Por isso que antes, quando você me falou que eles são infelizes, inclusive porque eles precisam mentir muito, eles precisam manter controle nas situações dentro da narrativa que eles criam. Então, quando você aponta, você está fazendo isso comigo? Não. E se ele falar meia dúzia de vezes que não, para ele não está fazendo mesmo. Então, para a gente é sádico porque a gente sente. Eles não sentem, eles têm um objetivo. Pode não ser, eles não chegam em casa e traçam ali um plano, mas eles têm um objetivo com o que eles precisam daquela pessoa. E se ser sádico, manipulador, enfim, é o que custa para a pessoa ficar ali presa a eles, por que não? É o que eles sabem fazer, assim que eles sabem se relacionar, né? Exato. E assim, Carol, é uma relação que causa muita dor. As pessoas ficam até com medo de uma nova relação, porque causa realmente um trauma, né, na pessoa. Enquanto eles se refazem muito rapidamente, né, porque geralmente, como falamos, já tem uma outra pessoa já engatilhada ali, e a vítima fica muitas vezes meses ou até anos sem ninguém se refazendo e com medo, com receio de entrar numa nova relação por causa desse trauma deixado por essa relação abusiva, né? Não é um término normal, assim como não é uma relação normal. Então você sai aí com o seu senso de identidade meio torto ou inexistente, o senso de autonomia meio torto e inexistente, o seu senso de capacidade de realizar coisas, de ser alguém e de ser amado está completamente quebrado. Uma pessoa que destruiu a tua casa e você se vê ali perto dos estilhaços, meio que sem saber o que aconteceu, como aconteceu. Você fica em choque um tempo, passa por estágios de luto, de novo, do luto do relacionamento que você achava que tinha, das mentiras que te contaram, do que realmente era, de que você não viu, porque tem muitas vítimas que se culpam e se punem muito por isso, e não é legal, porque se você tivesse visto, você teria saído. São outras questões bem mais complexas. Essas pessoas, elas mudam fácil de lugar, porque de verdade elas nunca estiveram no lugar. A gente acha, de novo, elas podem ter sentido alguma coisa meio genuína, mas elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem nem externar isso. Então, para elas, nós somos suprimentos. Nós somos fonte de alguma coisa durante um certo tempo. Quando a gente começa a diminuir a admiração e passar para a cobrança, por que que é assim, não me trata assim, vamos ser diferentes, aí eles começam a se distanciar. Muito comumente, não estão sozinhos com essas pessoas. Por isso que não é incomum que eles tenham um comportamento estranho com o celular, horários esquisitos, compromissos diferentes, do nada eles mudam a aparência, do nada eles ficam mais irritáveis com a gente ou muito amorosos, tem comportamentos esquisitos que vão mudando, porque raramente não estamos só você e o narcisista, tem mais gente rodando ali, porque ele precisa garantir esse suprimento. Essas pessoas nunca ficam sozinhas e ficam ofendidas quando você fala, você vai acabar sozinho. A pessoa, eu nunca vou ficar sozinho. Ele tem um prazer em te dizer, não. Eu já estou 20 passos na tua frente. Carol, você falou dessa questão do suprimento, e as pessoas têm essa dúvida, o que seria esse suprimento? O suprimento é as coisas que o narcisista entende que você pode oferecer para ele. Então, assim, não é que ele se apaixona por você, ele desenvolve uma ideia fantasiosa de uma relação onde você vai ficar eternamente subjugada, mas dando para ele admiração, dinheiro. Por isso que é muito comum a gente ver histórias aí de vários rombos financeiros que o narcisista ou uma narcisista fez, porque se você bancar a pessoa, ela vai te amar mais, ela vai te cuidar mais. Sexo, companhia, status, né? Se você é alguém conhecido, relevante, reconhecimento, algum prazer pessoal, por exemplo, mais animada, sociável, se relaciona bem, tem não sei o quê, e o narcisista é o cara mais, ele tem interesse em ver aquilo quebrar, tem interesse em ver, será que essa pessoa, ele não pensa assim claramente, mas ele quer ver se ele tem esse poder, entende? Então, suprimento é aquilo que você pode alimentar que ele está querendo naquele momento. As pessoas não se apaixonam por nós. Eles ficam muito interessados numa qualidade, em algo que a gente tem para oferecer, que os alimenta por um tempo, até eles ficarem entediados. Por isso que relações com essas pessoas duram poucos anos ou poucos meses. Aí, mas eles casam. Casam porque eles podem manter um conforto. E, geralmente, gente que é um pouco mais submissa, um pouco mais passiva, que cede muito fácil. E quem não cede é um casamento que estão sempre... E normalmente são distantes ou ignoram coisas, enfim. Mas os relacionamentos
curtos e com muita traição, muita dor e muito drama. Tanto que o narcisismo a gente entende hoje que é uma característica humana bem mal adaptada, porque ela gera prejuízo para todo mundo. Verdade, com certeza. Inclusive, essa questão do porquê se casam é uma das perguntas que terá no bloco da Gabi Thomas, então Legal. fiquem espertos e não percam, que a Gabi Thomas é a próxima, então não percam que amanhã tem a resposta dessa pergunta também, hein? Dessa pergunta, por que eles se casam? Então não percam. Ótimo. Agora, a gente sabe que eles sabem que ferem as pessoas com as atitudes e tal, mas por que agora eles têm tanta essa necessidade de admiração, de adulação, estão sempre querendo isso para si? Porque provavelmente existe ali dentro uma criança ferida que deve ter passado por coisas onde ela se sentiu menos, para baixo. A gente escuta algumas histórias aí, quando você consegue identificar o narcisista, ele conta uma história aí de que muito bullying no colégio, pais ausentes ou muito críticos, ou muito, enfim, de os colocar muito para baixo. Eles têm um sentimento de insuficiência. E por não terem ferramenta para lidarem com isso sozinhos, e por diversas razões na vida, eles esperam que os outros façam. Então, eles necessitam constantemente de admiração dos outros para que eles se sintam melhores com eles mesmos, né? E uma forma de conseguir isso é através de manipulação, de subjugação, né? Mas eles precisam disso porque dentro eles são pessoas sedentas por cuidar. Normalmente esses comportamentos advêm de uma necessidade não atendida, né? Então eles precisam ser, se a gente parar para pensar, quantas crianças que a gente vê que tem uns comportamentos assim, quando tem 8, 9 anos, olha o que eu tô fazendo, é como se eles tivessem parado num estágio. A atenção é toda para eles. Eles são os melhores, do jeito adulto, adaptado, mas se você parar para pensar, as explosões são infantilizadas, as demandas são infantilizadas. É uma criança no corpo de um adulto querendo uma atenção de um jeito muito torto. Exato. Olha, Carol, nossa conversa está sendo demais, mas estamos se encaminhando para o final. Então Vamos ter outras. Com certeza, foi ótimo. Mas para fechar nossa conversa, uma pergunta que deve ser a dúvida de muitos. Afinal, narcisista sabe o que é narcisista? E talvez ele não identifique com esta palavra. E talvez ele até sabendo agora que está em voga, ele vai ficar ofendido se ele disser, o quê? Eu? Narcisista? Mas eles sabem que eles têm direito a mais coisas do que a gente. Eles sabem que eles merecem o melhor. Eles sabem que eles precisam vir primeiro. Então, pela palavra, muitos deles não vão se reconhecer e vão até usar contra você. Mas eles realmente pensam que eles merecem mais. Eles realmente pensam... A gente tem que treinar a os ver com uma cabeça sem empatia. Não é que eles saem de casa pensando, não, agora eu vou ser o melhor. Não, eles acreditam nisso. Eles veem o mundo assim. Eles acham que eles são merecedores de tudo que eles fazem e que, por exemplo, um homem que trai constantemente, mulheres narcisistas também traem, mas ele acha no direito, qual é o problema? E ele ainda vai encontrar uma razão para te dizer, olha, eu fiz porque não tinha sexo em casa, eu fiz porque já queria terminar comigo antes. Por que você está fazendo isso agora? Eles sempre têm direitos. Eles sabem que eles são melhores do que todo mundo. Eles podem não usar essa palavra, mas eles se veem, sim, como diferentes dos outros. Sim, é bem importante essa questão, porque é uma dúvida geral, se eles realmente se reconhecem sendo narcisistas, porque eles sabem que eles são diferentes, mas realmente muitos não sabem o nome. Conhece que tem algo diferente, mas não sabe exatamente o nome. E muito eles bom. Não gostam do nome porque o nome agora, eles admitem que eles são, para muitos narcisistas que vão ter dificuldade de bancar isso, vai ser um problema, porque é como se eles tivessem que tomar uma atitude. E tem outros que têm tão baixa empatia que eles falam, tá, sou mesmo, e daí, te vi, qual é o problema? Né? Aí eles distorcem até o significado, porque eu me amo, porque eu me priorizo, mas a gente está falando de traços exagerados que saem do me priorizar emocionalmente de um jeito certo, em que eu considero os outros, para só vem eu. Então, o transtorno é isso, é quando essas características saudáveis viram uma outra coisa, para um extremo, né?
Sim, a gente não recomenda falar para uma pessoa que ela é narcisista. A gente está deixando bem claro aqui no Congresso que a gente não deve falar para outra pessoa que ela é narcisista. Por quê? Só um profissional qualificado que pode dar esse diagnóstico que a pessoa é narcisista. E ainda tem essa questão que, como eles fazem a inversão, quando a pessoa fala, você é um narcisista, ele ainda vai falar, não, você que é, né? Porque eles fazem uma inversão. Não... Eu sempre digo o seguinte, já viu umas lives, eu falo isso bastante. Entrar numa discussão com um narcisista é você entrar num ringue com um pedaço de pau e ele com uma bazuca. Você nunca vai ganhar. Você querer explicar para ele o que ele está fazendo, que ele está errado, que ele é um narcisista, que não sei o quê, citar as características do narcisismo, eu posso te garantir que você só vai alimentar um monstro que você está querendo combater. Porque ele vai vir com uma reação melhor, mais forte. Quando ele tem menos empatia que você, vai doer. E vai ser bem difícil. Então, a melhor coisa com essas pessoas eu entendi que elas são assim, vou ensaiar o meu distanciamento. Não vale a pena ter um embate com essas pessoas, mesmo. Então, é importante, cada caso é um caso, mas é importante considerar que com essas pessoas você só as fortalece mais com os argumentos para te colocar para baixo. Você não está ensinando nada para elas. Sabem? Elas só não ligam. Exato. Não ligam, exatamente. Você tem um vídeo que eu achei bem interessante que você fala assim no vídeo, lá no canal do YouTube. Vocês podem mandar esse vídeo aqui pro narcisista que ele vai achar, e aí? Não vão ligar. E aí? Cara, já aconteceu no consultório da pessoa falar, eu mostrei pro meu marido, eu mostrei, o que aconteceu? A ruim sou eu, né? Quem que é essa garota e quem que ela acha que ela é? Tudo é narcisismo agora. E as pessoas distorcem com facilidade. E a gente mostra com a melhor das intenções, né? Querendo que o outro mude. Não, isso só é possível. Exato. A vítima tem essa questão, né, do altruísmo, né, que tem esse complexo de salvadora e quer ajudar o outro, mas não tem essa receptividade, sabe? Então, acaba sendo assim, poxa, eu quero ajudar, aí mostra um conteúdo de narcisismo para ver se a pessoa melhora, mas não, ela acaba vendo um outro lado, por mais boas intenções que a pessoa tenha, acaba levando uma resposta negativa, né? E é importante, Samara, a gente lembrar que em vários casos, especialmente em relações amorosas, também é o nosso ego falando. Não é que a gente queira que o cara mude para ele ser melhor, a gente quer que ele mude para ele encaixar na nossa fantasia. E essas são coisas que a gente precisa, por isso que eu falo da importância da terapia. Às vezes a gente enche o saco da pessoa para ela perceber e mudar pela gente, porque a gente quer que a fantasia se concretize, e não só porque a gente quer o bem do outro. Claro que também, mas muitas vezes a gente é motivado por só seja o que eu quero que tu seja pra gente ser feliz, é tão mais fácil. E aí a gente fica muito tempo naquilo ali. Exato, quer resgatar aquele love bomb do início, que foi perdido, que de vez em quando aparece só para manter a vítima ali no ciclo. É bem isso, né? Isso mesmo. Show, Carol. Agora estamos realmente finalizando. Gratidão, Carol. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse primeiro dia de congresso. Foi show. Acredito que as pessoas puderam realmente saber o que é o narcisismo, né? Desmistificar o narcisismo, né? Aprender o que é narcisismo, o que é o transtorno de personalidade narcisista. Enfim, então está bem completo o conteúdo, mas caso alguém queira saber um pouco mais, né, queira se aprofundar no assunto, como que faz? E aí, deixa um recadinho para o pessoal. Infelizmente, eu não conheço muita literatura nacional, mas tem um que eu acho que é um dos melhores, que é o Disarming the Narcissist, de uma autora chamada Wendy Berrari. Se tu quiser, depois eu te passo o nome. Sim. Existe um outro livro, eu acho sempre mais interessante a gente cuidar da vítima do narcisista. Eu tento propagar muito essa ideia. Então, tem alguns livros bem legais para a vítima. Tem um livro bem legal chamado O Vício de Amar, da Pia Melody. Tem Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood. Tem Codependência Nunca Mais e Para Além da Codependência, da Melody Beattie. Tem O Reinvente a Sua Vida, do Jeffrey Young, que fala um pouquinho mais da terapia do esquema que eu comentei. Tem um livro que é um livro desses da internet que eu vi muita gente comprando, que é Guia de Sobrevivência do Narcisista, alguma coisa assim, mas se você botar Guia de Sobrevivência do Abuso Narcisista, uma coisa que você vai aparecer.
Eu não recomendo O Poder do Chá de Sumiço, porque eu acho que ele vem de uma coisa meio romantizada, de se você parar ele vem atrás, se você parar ele muda, então não acho que é muito interessante. E tem um que eu acho que, se eu não me engano, é Dealing with the Covered Narcissist, lidando com o narcisista encoberto, que também é em inglês, que eu acho que são os bem legais, tá? A literatura boa ainda está surgindo. Eu já vi vários perfis no Instagram bem legais, tá? Que citam uma terapeuta chamada Maria Concílio, que eu acho interessante. Tem ali o abuso narcisista, sobrevivendo ao abuso narcisista, não é não. O abuso narcisista, tem vários bem legais, tá? Quando você começa a perceber que a mensagem é mais ou menos a mesma, tem uma outra também, uma psicóloga que tem um canal chamado Life School, que ela fala bastante também de narcisismo. Tem o Carolina Seu Espelho Leão. Quebrou, também, que legal. Sim, ela está aqui. Exatamente. Ela está aqui. Ah, que legal! Simone Veloso. Então, Gente, não perca, olha, spoiler. perfeito. Então, essas pessoas fazendo coisas muito legais. É como eu falei, eu tenho certeza, não tem literatura ainda super bacana para a vítima, tá faltando isso. Não tem terapeuta treinado o suficiente ainda, tem muito terapeuta falando coisas que talvez poderiam ser repensadas, porque a gente não está acostumado com narcisismo, com trauma de abuso. A gente sempre espera que trauma tem que ser um assalto, né? Uma coisa super... E não precisa, pode ser meses ou anos de estar com uma pessoa que te faz mal. Então, são todas coisas que a gente ainda está ajustando, mas essa literatura de começo eu acho que já pode ajudar. Eu acredito que as pessoas também que têm interesse, porque tem muitas psicólogas aqui no Congresso, né, que estão querendo realmente saber sobre esse assunto. Então, acredito que essa literatura será ótima, né, para quem quer se aprofundar realmente no assunto. Então, é isso. Carol, quer deixar um recadinho para o pessoal? Gente, busquem se conhecer, não subestimem o poder do processo psicoterapêutico com um profissional da psicologia, sempre, sempre, sempre. Isso pode acontecer com todo mundo, não se sinta mal, não se culpe porque aconteceu com você talvez mais de uma vez. O importante é você se conhecer e focar nessas bandeiras vermelhas que, uma vez que você saca um narcisista, você saca rápido todos. Então, passar por isso também é bom, porque você passa e começa a ficar mais fácil sacar essas pessoas. Respeite o seu tempo, quando você entender que dá para sair, sai e procura ajuda. Existem grupos de mulheres que amam demais no Brasil inteiro, agora está tudo online, dá para participar de salas do país inteiro. Participem dos grupos de MADA, procura ajuda psicológica. Essa é a minha dica. Gratidão, Carol. Muito obrigada por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Gratidão de verdade. E é muito isso, obrigada. Pessoal, então ficamos por aqui. Não percam os demais blocos, que estão igualmente incríveis, profissionais incríveis estão aqui abordando diversos assuntos dentro desse tema narcisismo. Amanhã teremos Gabi Thomas e falaremos sobre como reconhecer uma relação abusiva. Então, não perca também. Não percam.